Olá pessoal, aqui estou eu novamente para responder às dúvidas de todos aqueles que frequentam o meu site, que leem meus livros e que me acompanham nos eventos e palestras. São dúvidas que são enviadas por e-mail, dúvidas que são enviadas através de outras mídias. Continuamos com a série, hoje falando sobre campos magnéticos de ímãs. Alguns são muito poderosos, como esse aqui, que é um ímã de uma válvula magnetron. E se você prender isso aqui num armário de aço, você vai ter dificuldade em tirar ele fora. Será que os campos magnéticos dos ímãs são prejudiciais aos equipamentos eletrônicos? Sim, vamos ver em que casos. Existem muitos casos em que pode atrapalhar, por exemplo. É o caso de você ter uma ferramenta que se magnetiza. Uma ferramenta que fique sujeita a campos magnéticos, você deixa ela numa caixa e tem um ímã, ela acaba se magnetizando e pode causar alguns probleminhas chatos, como atrair parafusos, atrair limalha, que é ruim, porque essa limalha, se cai numa placa de circuito impresso, pode causar curtos-circuitos. Como fazer? Para desmagnetizar uma ferramenta, você tem várias alternativas. Uma delas é submetê-la a um campo magnético alternado, por exemplo, uma bobina. Antigamente, os tubos de televisão eles se magnetizavam, causando a distorção de imagem. Então, havia as bobinas desmagnetizadoras. Então, se você enrolar uma bobina em torno de uma ferramenta e der um pulso breve de corrente alternada, você pode fazer isso ligando a um secundário, um transformador que tem uma boa corrente, a ferramenta se desmagnetiza. Essa é uma possibilidade. A outra é o aquecimento, porque existe o chamado ponto Curie, que quando a temperatura de uma peça de metal magnetizada ultrapassa um valor, as partículas magnetizadas elas se desorientam novamente e a peça de metal perde o magnetismo. Mas isso não é bom fazer, porque também estraga, de certo modo, a ferramenta, porque muda um pouquinho as suas propriedades de resistência. Uma outra questão que nos enviaram a respeito de magnetismo é se os campos dos ímãs são prejudiciais aos aparelhos de televisão, por exemplo, de LED, de cristal líquido. Não, nesse caso não há influência, porque o princípio de funcionamento não é magnético. As televisões antigas com tubos, os osciloscópios antigos com tubos, eles sofriam as influências dos campos magnéticos. Então, era recomendável que não se aproximassem ímãs desses dispositivos, porque poderia haver uma distorção da imagem, e no caso, por exemplo, de multímetros, poderia haver uma falha, um falseamento na indicação. Finalmente, a nossa última questão é justamente sobre os multímetros analógicos e digitais. Como nós falamos, os multímetros analógicos eles operam com campos magnéticos. O indicador do ponteiro, o microamperímetro, ele tem um ímã e uma bobina que se desloca dentro dele. E o campo do ímã atuando sobre a bobina é que vai causar a deflexão da agulha. Um campo externo afeta esse movimento. Então, há uma imprecisão na indicação do instrumento. Se você aproximar um ímã de um multímetro, você pode ver, na hora que você está fazendo uma medida, que o ponteiro muda de posição. Ele vai ser influenciado. Os multímetros digitais não têm peças magnéticas no seu interior. Então, eles não sofrem a alteração, a influência de campos magnéticos externos. Existe algum outro dispositivo que sofre alteração de campo magnético? Sim, os sensores magnéticos. Usados em máquinas, existem sensores de efeito Hall, então eles sofrem com os campos magnéticos. Por hoje é só, pessoal. Voltamos logo.